Então, vamos lá. Olha só, pessoal, boa noite, tudo bem? Nosso querido 10º período da Faculdade Raízes. Espero que os nossos encontros durante esse momento, né, que é um momento atípico que o nosso... Espero que os nossos encontros eles possam render bons frutos. Eu já falei no nosso grupo de turma várias vezes que a aula acontecerá no momento da nossa aula, a partir das 19 horas. E, atenção, essas aulas, esses encontros, eles serão gravados. Eu estou gravando agora, inclusive. A plataforma, ela me manda essa aula e eu vou postar para vocês no meu canal do YouTube. Tá vendo aí, Bruno? Ô, Bruno, tem até canal no YouTube. Então, no canal do YouTube, eu vou copiar o link e vou mandar para vocês no meio da plataforma virtual de aprendizagem. Então, qualquer colega que não esteja participando dessa aula hoje, ele pode assistir essa aula, né, de onde ele estiver e pode sanar dúvidas por meio do nosso grupo, bem como por meio do fórum de discussão. Pessoal, 10º período da nossa disciplina de Direito Ambiental da Faculdade Raízes, eu avisei por meio do grupo da nossa aula de hoje, recados institucionais, tá? Bem como postei na plataforma, tá certo? Mandei para o e-mail dos senhores, postei na plataforma, enfim. Eu tentei dar o máximo de publicidade possível com relação à nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Da plataforma do conteúdo, tópico inicial. Isabela, coloque seu microfone, ponha no silencioso, porque daqui eu consigo pegar quem está com o microfone silencioso e quem não está. E põe no silencioso para melhorar para a gente. À medida que eu for conversando com os senhores, se surgirem dúvidas, podem colocar, aí ficou perfeito, doutor, obrigado. Pode colocar a pergunta por escrito, ou então pode desabilitar a qualquer momento seu microfone, tá? Cada professor possui uma forma de trabalhar. Eu prefiro a nossa aula com vida, com discussões, com intervenções dos senhores, tá bom? Eu não vejo problema. Eu só solicito que o microfone fique no modo silencioso. Quando houver dúvida, por exemplo, a Adriele está com dúvida, coloca, põe no formato normal e pode manifestar, pode chamar a minha atenção que eu paro. Vamos lá. Com relação, colegas, ao ambiente virtual de aprendizagem, todo mundo já teve acesso à plataforma. Eu postei, viu, Bruno, já que o senhor perguntou, e façam perguntas mesmo. Esse momento é para sanar dúvidas. Pessoal, eu estou utilizando como regra 3 palavras. Primeiro, calma. Calma, nós precisamos ter calma. Segundo, adaptação. Nós estamos passando por um período de adaptação. E terceiro, flexibilidade, né? Nós precisamos ter flexibilidade. Tanto os alunos com os professores, os alunos com a gestão institucional e os alunos, né, entre si. E os professores e os gestores também com os senhores. Por quê? É um momento ímpar que nós estamos passando no nosso país. No mundo, aliás, com essa pandemia, né, doutores? Então, todo mundo tem que ter um pouco de calma. Todo mundo precisa passar por esse momento de adaptação e todos nós precisamos ser flexíveis. Daqui a pouco eu trato desse assunto com relação à flexibilidade e avaliações. Então, hoje, primeiro momento, estarei sanando dúvidas, tá certo? Segundo momento, eu estarei tratando da retomada do conteúdo. Aliás, perdão, no segundo momento, estarei tratando das atividades por meio da plataforma. Terceiro momento, retomada do nosso conteúdo, certo? E depois, reiterando, né, a nossa aula está sendo gravada e este encontro ficará disponível para todos os acadêmicos da nossa disciplina de Direito Ambiental no ambiente virtual da Faculdade Raízes, tá bom? Vamos lá. Olha só, doutores, se a nossa aula estiver muito rápida, chamem a minha atenção, né? Todo mundo já sabe que o nosso perfil é um pouco mais acelerado. Doutores, com relação ao ambiente virtual, o Bruno fez a pergunta. Adriele, Isabela, André, que estão nos assistindo, eu postei a aula 1, a aula 2, a aula 3, a aula 4 e a aula 5. A aula 5 representa no mínimo 3 a 4 encontros. Doutores, aula 1 nós tratamos, né, literalmente aí dos aspectos conceituais, da aula 2, aspectos históricos, aula 2 tratamos das conferências, aula 3 dos princípios do direito ambiental, a 4 da tutela constitucional do meio ambiente e a aula
aula 5 das responsabilidades, que é a tutela administrativa, tutela civil e tutela penal ambiental. Então, todo o nosso conteúdo, vou repetir, todo o nosso conteúdo tratado até agora para a nossa MD1, ele já está disponível na plataforma, no ambiente virtual de aprendizagem. Todo mundo teve acesso, pessoal? Quem teve acesso, por gentileza, fala um joia aí, dá um ok. O Bruno teve acesso? Todo mundo teve acesso? Beleza. Pessoal, Eu não sei. sim. Laura teve acesso, Isabela. Quem não quiser manifestar, pode deixar o microfone no silencioso e pode postar aí por meio do Zoom, grupo chat. Eu tive acesso. Para diálogo. Quem manifestou, fala novamente, pode falar. Eu também tive acesso, Laura. A Laura, você teve acesso, Laura? Tá bom. Pessoal, Baixei tudo. você baixou. Lembrando que eu postei. Olha só, doutores, não sei se vocês perceberam. Tudo que estava disponível no Liceu, eu postei lá na nossa plataforma. Tá bom? Eu postei alguns exercícios, viu, Laura, Bruno? Eu postei alguns exercícios e houve problema. O Hélio, por exemplo, falou, professor, eu estou com problema dos exercícios. Tirou a colega, uma colega foi não me lembro se foi a Paloma, não me lembro o nome da colega. Uma colega tirou o print da questão, ela tentava resolver e não estava dando certo. Eu reportei, tá? Esse problema com relação aos exercícios, a nossa coordenação. E o que eu fiz? Na dúvida, eu retirei. Mas, pessoal, vocês perceberam, esse é um momento de adaptação. Eu mandei um e-mail, bem como coloquei um informe lá no fórum, explicando que os exercícios eram de revisão e esses exercícios eles tinham o objetivo de adaptar. Eram exercícios visando o quê? Para que possamos nos adaptar ao ambiente virtual. Com relação ao conteúdo, ficou tranquilo? Todas as nossas aulas já foram postadas no ambiente virtual de aprendizagem. Postei material didático, né, que são os nossos aspectos conceituais. Material didático, o pessoal chama de apostila, mas na verdade é o nosso material, o conteúdo do nosso livro, da nossa doutrina. Postei também a síntese das nossas aulas, né, os resumos, as revisões, que o pessoal gosta muito, os senhores gostam. Postei ainda os slides, tá certo? Então, todo esse conteúdo da aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e aula 5, que é até o tópico responsabilidades, né, vai até a responsabilidade penal por dano ambiental, está lá disponível no nosso sistema, no ambiente virtual. Ultrapassada essa fase, eu acho que ficou muito claro, né, doutores? Ficou claro? Com relação ao conteúdo do ambiente virtual. Ultrapassada essa fase, vamos tratar das questões das atividades. Doutores, durante essa semana, eu postarei para os senhores questões. Isabela, Neuza, Laura, né, quem está nos assistindo. Pessoal, as questões que eu estarei postando, elas servem para revisão da primeira VA, tá? Bem como para adaptação. Não se preocupem com a pontuação agora, apenas tentem resolver. Por quê? Porque os problemas que forem surgindo durante a resolução dessas questões no ambiente virtual, esses problemas poderão ser sanados. Tá. Tópico, ultrapassado o tópico do conteúdo, né, que nós trabalhamos, que já está no ambiente, eu vou falar um pouco dos exercícios. Pessoal, nós realizamos várias questões, casos práticos, não foi em sala de aula? Não, doutores. Nós realizamos, sim, várias questões voltadas para concurso. Nós resolvemos vários casos práticos. Enfim, turma, muita atenção no que eu vou dizer agora. Para a primeira avaliação de aprendizagem, eu vou considerar todas as nossas atividades realizadas em sala. Todo mundo entendeu? Tranquilos? Vou repetir de novo. Para a primeira verificação de aprendizagem, que nós não vamos aplicar agora, por exemplo. A primeira VA, eu estou pensando em passar para complementar. Por exemplo, eu passo um caso prático, depois que eu terminar de revisar todo o nosso conteúdo, entenderam? Vocês terão prazo para resolver e mandar, tranquilo. Isso valendo a nossa primeira VA. A Faculdade Raiz, ela está sendo, assim, está tentando, né,
nossos gestores de todas as formas. Uma das palavras que estamos utilizando é flexibilidade, em especial com relação à primeira verificação de aprendizagem. Então, esse professor que nos fala, ele tem liberdade para aplicar a primeira verificação da forma que for melhor. Todo mundo entendeu? Tranquilos? Com relação à primeira verificação, então, vou repetir. Vamos lá. Só revisando. Todo o conteúdo que nós aplicamos está disponível na plataforma, no ambiente virtual de aprendizagem. Segundo, todos os exercícios que resolveram. Isabela, se você não for silenciar, eu peço novamente que deixe o seu microfone silencioso, doutora, porque está dando interferência, tá? Põe o microfone silencioso, por favor. Olha só, doutores, com relação às questões, todas as questões que vocês resolveram, elas serão aproveitadas, tá certo? Elas serão devidamente aproveitadas. Ninguém perderá nenhuma questão. Bem como nós não vamos prejudicar nenhum colega. Então, o que acontece, doutores, com relação a essas questões? Elas serão pontuadas para a primeira VA. E com relação à primeira VA, haverá flexibilidade. Eu estou pensando seriamente em passar um caso prático para vocês resolverem e vocês depois me dão um feedback por meio da tarefa, tem um ambiente de tarefa, né? Mas isso aí eu vou despachar direitinho com a nossa coordenação. Porém, a nossa coordenação pedagógica, de forma brilhante, magnífica, né? Tanto a nossa diretora quanto a coordenadora são pessoas que têm uma compreensão muito grande. Nós já definimos por meio do NDE que essa primeira VA será flexível, tá? Não quer dizer que o professor não possa aplicar aí 10 questões de múltipla escolha. Fica ao critério do professor, tá bom? Tá bom, Bruno, Laura, Neuza, Adriele, qualquer dúvida me chame. Então vamos lá, doutores. Ultrapassamos o tópico do conteúdo no ambiente, das avaliações, obrigado, Laura, pelo ok, das avaliações, e bem como com relação agora aos nossos encontros. Eles acontecerão no horário das nossas aulas. Professor, o senhor vai ficar, né, ministrando aula das 7 horas até 10h30? Não. Doutores, nós vamos, enquanto sistema, né, autorizar, e depois eu estou online, estou aqui para resolver dúvida. Nós temos o nosso grupo de WhatsApp, solicito, por favor, vamos colocar todos os colegas nesse grupo, doutores, tá? Para dar maior publicidade para os nossos atos. Mas eu estou tentando publicar tudo no ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? Às vezes o colega ele não acessa, ele não tem essa informação. Por isso que no grupo é muito bom, porque, por exemplo, o Gustavo agora sanou uma dúvida comigo. Falei, Gustavão, já lancei lá no grupo, mas eu te respondo com o maior prazer, né? Então, assim, respondo sempre com o maior prazer. Todo mundo me conhece, sabe o nosso perfil, né? Não vejo dificuldade. Outra coisa, professor, olha só, eu estou tentando sanar as dúvidas nesse primeiro momento, hein? Professor, o senhor responderá aos questionamentos somente no horário de aula, ou seja, das 19 horas às 23h40, toda quarta-feira? Não. O Bruno, tem dúvida? Lança lá no grupo, Bruno. Por que eu te peço, Bruno e demais colegas, utilizando o Bruno como exemplo, né? Por que eu solicito que vocês mandem por meio do grupo do WhatsApp da nossa turma? Porque, às vezes, a dúvida do Bruno é a mesma dúvida da Neuza, né? Que é a mesma dúvida da Adriele. Então, fica muito mais fácil para trabalharmos. Por isso, eu criei este grupo. Ah, mas eu tenho outra dúvida. Professor, qual será o horário que o senhor estará respondendo às nossas dúvidas? Doutores, o nosso horário é das 8 da manhã até as 23 horas, de segunda a sexta-feira. Se for uma dúvida latente, emergencial, pode mandar no final de semana também, tá? Se eu não responder na hora, às vezes eu posso estar participando de alguma reunião, né? E eu respondo depois, tá bom? Então, nesse ponto, os senhores têm total liberdade comigo. Mas eu peço que mandem as dúvidas por meio do grupo. Vou reiterar por quê, didaticamente falando, porque às vezes a dúvida de um colega é a mesma dúvida dos demais. E com uma única pergunta e uma única resposta, a gente já consegue solucionar aí várias dúvidas, tá bom? Vamos lá, doutores, continuando. Já falamos do ambiente virtual, já falamos das nossas atividades, não se preocupem, vou repetir novamente. Se eu postar alguma questão agora, é para adaptação, eu não vou cobrar a pontuação dessas questões, tá? Por favor, passem para os colegas e solicitem que eles acessem a nossa aula
por meio do ambiente virtual, que eu vou disponibilizar também. Doutores, inclusive a nossa aula fica lá no ambiente no ambiente atividades, tá? Vocês vão ver o link lá da aula de hoje, que depois que termina a nossa aula, uma hora e meia depois, eu consigo já enviar essa aula para o ambiente virtual de aprendizagem. Então, quem quiser, né, assistir novamente, colega que não teve tempo de assistir hoje, pode também assistir amanhã ou qualquer horário, da forma que melhor lhe aprouver. Mas lembrando que sempre nesse horário o professor estará aqui. Doutores, vamos lá. Então, já falamos desses tópicos. Com relação às dúvidas iniciais, alguém tem alguma dúvida? Primeira verificação de aprendizagem. Tenham calma, calma. Agora é o período de adaptação. O professor que vos fala terá uma flexibilidade para com os senhores, né? Vai ajudar no que for possível. E todas as atividades que realizamos em sala de aula, até o nosso último encontro presencial, serão consideradas. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Não? Posso continuar? Então, vamos lá. Doutores, façamos então... obrigado. Façamos então o seguinte... Olha, doutores, o nosso ambiente está tranquilo. Se alguém quiser manifestar, pode desabilitar o microfone, pode manifestar, pode perguntar. A nossa aula é uma aula que todo mundo já sabe, todo mundo já conhece o nosso perfil enquanto professor. É uma aula que o aluno pode interagir de forma contínua, não vejo problema nisso, tá? Agora, eu passarei para o tópico, haja visto que já são 7 horas e 25 minutos, eu passarei para o tópico revisão de conteúdo. Pessoal, olha só, vamos lá. Adriele, as atividades que foram postadas no liceu antes da plataforma é para entregar? Doutora, esqueça, obrigado, Adriele, esqueçam todas as atividades que foram postadas no liceu. Não se preocupem com isso. As atividades que já foram realizadas em sala, eu vou considerar. Agora, Adriele, é um novo momento, tá? É um novo momento. A partir de agora, doutora, as atividades que forem realizadas, todas serão realizadas na plataforma. Então, foi a sua dúvida. As atividades que foram postadas no liceu, antes da plataforma, é para entregar quando? Doutora, stand-by, deixa quieto por hora. As que foram feitas, as atividades realizadas em sala de aula, beleza, já recebi, tenho controle de todas. As que eu postei, foi por uma ânsia, vontade de ajudar. Falei, meu Deus, a aula está suspensa, eu vou postar conteúdo, eu vou postar material. Só que aí depois, né, até o professor que nos fala não sabia como funcionaria, né? Depois o pessoal, não, nós começamos os treinamentos, né? Inclusive, Bruno, colegas, nós estamos passando por treinamento intensivo, né? Reunião, live, e reunião por videoconferência o tempo todo. Para quê? Para que possamos prestar um bom serviço para os senhores. Nesse ponto, né, a nossa instituição ela está sendo extremamente responsável, tá? Não pensem que, agora os professores não vão se preocupar, não, muito pelo contrário. Vocês sabem que no primeiro encontro eu falei, doutores, tem uma coisa que eu sempre utilizei, sempre gostei, e é um princípio que eu gosto de utilizar em sala de aula e aplicar em sala de aula, é a questão do comprometimento, né? Então, não é nesse momento atípico, nesse momento tão difícil que o mundo está passando, que nós vamos abandoná-los, não, muito pelo contrário. Surgiu uma dúvida aí, os colegas não perguntaram, mas eu sei, né? Estou recebendo essa dúvida aqui na nossa central de dúvidas no WhatsApp. O colega perguntando aqui o seguinte, professor, e videoaula? Tem professor postando videoaula no YouTube. Eu tenho o nosso canal do YouTube agora, vou postar para vocês depois da nossa aula, vocês vão ter acesso. Fabrício W. Lima, eu tenho esse canal no YouTube que eu tive que criar, né, doutores? Porque essa aula eu mando para o YouTube, para o nosso canal no YouTube. Do YouTube eu mando o endereço para a plataforma, bem como para o grupo. Então, o que acontece, doutores? Quando nós falamos dessa questão das videoaulas, tá, pessoal? Eu estou gravando a nossa videoaula agora. Então, eu não vejo necessidade, além da nossa aula, com a participação dos senhores, eu postar mais conteúdo por meio de videoaula, até mesmo correndo risco de sobrecarregá-los. Porque eu já postei
vários arquivos na plataforma. E nós precisamos nos pautar ou utilizar a razoabilidade. Então, não vou sobrecarregá-los, calma. Quando eu perceber que está sendo necessário complementar essa aula de hoje com vídeo aula, eu vou postar também na plataforma, tá bom? Tranquilos com relação às dúvidas? A partir do momento, vocês estão ouvindo aí o meu WhatsApp, a partir do momento que forem surgindo dúvidas, eu vou mandando para os senhores, viu? E olha só, não se preocupem que qualquer intervenção, qualquer necessidade pode chamar a minha atenção. Bruno, mas essa foto no WhatsApp aí ficou ruim, hein, cara? Que é isso, Brunão? Ai, cara. Pode tirar outra, viu? Pode tirar, apaga essa aí, deleta antes que o pessoal baixe essa questão, rapaz. Tira uma assim, ó. Olha só. Vamos lá, meninos, brincadeiras. Vamos deixar as brincadeiras de lado e vamos começar. Doutores, então, a partir do momento, quando forem surgindo dúvidas, coloquem aqui no Zoom Group Chat, ou então podem, eu vou tentar sanar essas dúvidas por meio do WhatsApp. Quando forem chegando aqui no WhatsApp, durante a aula eu vou parando, né, eu faço intervenções e vou sanar as dúvidas. Doutores, falando um pouco, olha só, do nosso primeiro encontro, não sei se vocês se lembram, só revisando, lembrando que a revisão é rápida. Olha só, nós salientamos a necessidade de estudarmos direito ambiental. Eu já assisti uma entrevista com um biólogo que é pós-doutor, é brasileiro, e ele afirmou, não é o professor que nos fala, ele afirmou que a Covid-19 ela foi adquirida por meio, né, de um hábito alimentar da China, dos chineses, que é de morcegos. Algumas pessoas se alimentaram e adquiriram esse vírus, que gerou essa pandemia. Eu estou acabando de citar que eu não estou afirmando isso, hein, doutores? Lembrando que o nosso encontro está sendo gravado, não é uma fala do professor. Eu tive acesso, inclusive, por meio do YouTube, a essa reportagem. Mas atenção, ele citou estudos do ano de 2016. Seria essa pandemia uma intervenção do homem na natureza? Bom, eu não posso comprovar. O que eu posso dizer é que, sem um ambiente ecologicamente equilibrado, né, obviamente, a nossa existência, ela está fadada ao infortúnio da destruição. A nossa espécie, ela infelizmente não, né, doutores? A nossa espécie, ela depende dos recursos naturais. Por isso, a necessidade de estudarmos o nosso direito ambiental. E olha só, doutores, nós falamos muito das conferências ambientais, nós falamos muito aí da necessidade de respeitar os recursos naturais, tratamos de dispositivos legais e vamos agora, lá no início, olha só, quando eu falei do direito ambiental, os senhores, quando estiverem estudando, só revisando de forma rápida, breve, poderão se deparar com a nomenclatura direito do ambiente, direito do meio ambiente, direito ambiental, direito de proteção da natureza ou direito ecológico. Doutores, olha só, trata-se de nomenclatura, cada doutrinador utiliza uma, né? Eu utilizo o direito do ambiente, porque os tribunais superiores assim consideram a nossa disciplina, bem como os editais voltados para concurso, em especial. Por isso, eu utilizo, direito ambiental. Mas é uma questão de nomenclatura. Olha só, falando da natureza jurídica, né? O que é o nosso direito ambiental? Ele é o ramo do direito público ou do direito privado? O direito ambiental é o ramo do direito público. Lembrando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Está no artigo 225, caput da Constituição Federal. Olha só o que diz a Constituição. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, doutores, olha só. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Portanto, esse direito ele pertence à coletividade. É um direito de todos. Por isso, quando falamos da natureza jurídica do nosso direito ambiental, eu posso afirmar que ele é um ramo do direito público. Turma, e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é um direito difuso? Sim ou não? Relembrando da nossa aula. Sim, o Bruno fez um ok, muito bom, doutor, obrigado. Ele é um ramo do direito difuso. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito ou interesse difuso. Faço alusão agora ao artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078/90, em especial no seu parágrafo único, inciso 1 e inciso 2. Lembrando que
O inciso 1 apresenta o conceito de direito difuso, que já trabalhamos em sala, e o inciso 2 apresenta o conceito de direito coletivo. Dá exemplo, professor, tragédia de Brumadinho, né? Que foi o pior acidente ambiental da história do Brasil, né? A maior tragédia, está entre as maiores do mundo. Doutores, uma ação do Ministério Público visando assegurar, né, ou garantir a segurança ambiental naquele local. Essa segurança é para todos. Se é para todos, estou falando de direito difuso, de uma pluralidade indeterminada ou indeterminável de indivíduos. Agora, uma ação visando assegurar, né, o direito de indenização aos produtores rurais do município ou da região de Brumadinho. Pessoal, agora estamos dando um exemplo do mesmo dano ambiental, porém estamos falando de direito coletivo. Olha só, letra da lei, grupo, categoria ou classe. Não nos esqueçamos desse exemplo em sala de aula, hein? Então vamos lá. Falamos que o nosso direito ambiental é um ramo do direito público, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito difuso, né, doutores? É um direito difuso. Falamos ainda do nosso artigo 225 da Constituição Federal. O meio ambiente é um direito de todos, né, sem dúvida. E, quando tratamos dos conceitos de direito ambiental, eu lanço aqui o conceito, porque no aspecto conceitual, cumpre ressaltar que direito ambiental ele é diferente de ecologia, que é diferente de meio ambiente. Direito ambiental, professor, lança o seu conselho, ou lança o seu conceito, né? Lembrando que todos têm um conceito de direito ambiental no seu material, bem como no caderno, realizamos em sala de aula. Direito ambiental, a grosso modo, pode ser considerado como um conjunto de leis que visa regular a relação do homem com o meio ambiente. Bom, mas, professor, tem um conceito de ecologia. Qual é o conceito de ecologia? Ecologia é a ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si e com o seu meio físico, que também é diferente do conceito legal de meio ambiente. Olha aí, doutor, conceito legal de meio ambiente. Sara, por gentileza, coloque o seu microfone no silencioso. Vai. Muito obrigado, doutora Sara. Qualquer dúvida, pode habilitar o microfone e chamar, tá? Fica à vontade, ou então pode escrever aqui no nosso Zoom Group Chat. Doutores, quando falamos do conceito de direito ambiental, mostramos que ele é diferente de ecologia, que é diferente de meio ambiente. O conceito de meio ambiente, o seu conceito legal, está na Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981, tá? Em especial lá no seu artigo 3º. Olha o que diz. Meio ambiente, vou ler. É o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Porém, no primeiro material didático que eu passei para os senhores, eu fiz alusão à ADI 3540. A ADI 3540 já ressaltou a necessidade, do STF, óbvio, já ressaltou a necessidade de considerarmos o meio ambiente no seu aspecto natural, artificial, cultural e do trabalho. Vamos revisar? Olha só. Meio ambiente natural. Doutores, é tudo que existe sem influência do homem. Muito simples. É tudo que existe sem a influência do homem. O ar, o solo, a água. Bom, me dá a base legal, professor. Já citei várias vezes, né? Em sala de aula, vou replicar novamente. Artigo 225 da Constituição Federal. Está lá no capítulo 6, título 8 da nossa Constituição, que trata do meio ambiente. Bom, e o meio ambiente do trabalho, né? Dando um salto aí só para simplificarmos. O meio ambiente do trabalho é o local onde o ser humano exerce suas atividades laborais. A base legal do meio ambiente do trabalho está lá no artigo 7º da Constituição, bem como no artigo 200, tá certo? Inclusive, muito trabalhado em sala de aula. Doutores, e o meio ambiente artificial e cultural? Olha o conceito de meio ambiente artificial. Consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza. Vamos lá. Base legal, artigo 182, bem como artigo 183 da Constituição Federal. Quando eu falei desses artigos, doutores, quando nós tratamos do ordenamento urbano, eu comentei sobre o plano diretor. Vocês se lembram? Então, atenção, turma. A partir de quantos mil habitantes será obrigatório o plano diretor? Alguém se lembra? Inclusive, caiu várias vezes no exame da ordem essa pergunta, hein? Lembrando que o plano diretor ele será obrigatório para os municípios, está lá no artigo 182, tá? Da Constituição Federal.
ele será obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes. Não nos esqueçamos, mais de 20 mil. Essa assertiva foi cobrada no exame da ordem da seguinte forma: o plano diretor será obrigatório para os municípios com 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, letra D, 30 mil habitantes. Lembrando que a resposta técnica é mais de 20 mil habitantes. Portanto, o gabarito seria a letra D de dado. Bom, continuando. O meio ambiente artificial consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza. Nós citamos o seguinte exemplo: uma simples praça pública. Agora, e o meio ambiente cultural? Consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza, mas que detém um valor agregado especial. Valor agregado especial, meio ambiente cultural. Ele tem um algo a mais, né, doutores? A base legal do meio ambiente cultural está lá no artigo 215, bem como no artigo 216 da Constituição Federal. Olha só, doutores, eu citei como exemplo do nosso meio ambiente artificial, nós citamos o artigo 215, 216, mas nós citamos a nossa praça aqui do município de Anápolis, né? Lá na Avenida São Francisco, Praça do Emanuel. Meio ambiente artificial, uma simples praça pública. Meio ambiente cultural, uma praça onde são realizadas festas, shows, reuniões, feiras, possuem árvores centenárias. Essa praça, sem sombra de dúvida, no nosso caso, nosso exemplo, Praça do Emanuel, é uma praça que tem um algo a mais, por isso é considerado como meio ambiente cultural. Então, vamos lá. Nós falamos do conceito de direito ambiental, do conceito de ecologia, da natureza jurídica do direito ambiental, falamos também da classificação de meio ambiente, do conceito legal de meio ambiente, o meio ambiente no seu aspecto natural, artificial, cultural e do trabalho. Agora, eu falarei para os senhores um pouco da consciência ambiental, né, da emergência, do histórico, das conferências. Então, assim, o que nós precisamos tratar sobre esse assunto? Lembrando que as conferências que visam ou que têm o fito, né, da preservação ambiental, eles são os instrumentos utilizados para o dever de cuidado. Lembrando que, atenção, foram as conferências internacionais, por exemplo, Conferência de Estocolmo, vários princípios do direito ambiental foram idealizados, né, durante as conferências. A Rio 92 tratou do princípio da solidariedade intergeracional, da precaução, princípio da prevenção, princípio do desenvolvimento sustentável. Pessoal, os princípios, eles são a base, eles são o sustentáculo da nossa disciplina. Por isso a relevância, por isso a necessidade de estudarmos os princípios em prol do meio ambiente. Por isso, nós falamos das conferências internacionais, nós falamos dos atos internacionais, dos tratados e convenções em prol do meio ambiente. Lembrando que o tratado, ele é um ato internacional bilateral ou multilateral. Já a convenção, né, doutor, são atos multilaterais. Né? Multilateral. Daniela, por gentileza, coloca o seu nome, doutora. Olha só. Daniela, por favor, deixa eu ver se eu consigo colocar. Coloquei aqui, silenciei a Daniela. Muito bom. Olha só, vamos lá. Pessoal, se alguém quiser se manifestar, pode chamar minha atenção aqui por meio do grupo, né? Que eu manifesto. Olha só, o acordo internacional, ele é um ajuste, né, doutores, entre países. O protocolo, ele serve para designar intenções, né, internacionais. E a declaração, ela serve para ratificar, para afirmar o que foi tratado anteriormente. Então, lembrando que o nosso presidente da República, né, ele tem o poder de celebrar atos, tratados e convenções internacionais. Esse poder está lá no artigo 84, inciso 8 da nossa Constituição Federal. E bem como, né, esses atos, eles deverão passar pela apreciação e aprovação do Congresso Nacional, quando for, a base legal está lá no artigo 49, inciso 1, e a validade se dá por meio da promulgação, que é realizada pelo Poder Executivo, e esse decreto é assinado pelo Presidente da República e devidamente publicado no Diário Oficial da União. A partir desse momento, ele passou a produzir os seus efeitos. Lembrando ainda, no momento que tratamos das conferências, falamos das normas que visam garantir os direitos fundamentais. Lembrando que lá no artigo 5º, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal,
ele diz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais terão aplicação imediata. Também, ainda no artigo 2º, já que nós falamos das conferências internacionais em prol do meio ambiente, ele trata que os direitos e garantias expressos nesta Constituição, eles não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Olha só, e quando nós falamos dos tratados internacionais, nós falamos também dos tratados internacionais em prol dos direitos humanos, né? Lembrando que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito humano por essência, né? Olha a sadia qualidade de vida, dignidade da pessoa humana. Lembrando, pessoal, que os tratados em prol dos direitos humanos que passarem pelo quórum qualificado, qual seja, artigo 5º, parágrafo 3º, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos seus respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Não é em concurso não, hein, doutores? Lembrando da nossa aula, é a revisão. Equivalente, não é igual. É equivalente à emenda constitucional. Muito bom, Bruno. Equivalente. Excelente. Pessoal, o tratado em prol dos direitos humanos que passar por meio, que for aprovado por meio do quórum qualificado, né, do artigo 5º, parágrafo 3º que eu acabei de citar, em cada caso do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Ninguém erra em concurso. Obviamente que não. Tá. Porém, nós falamos também dos status desses tratados ao serem incorporados no ordenamento jurídico brasileiro. Tá. E o tratado que não passar por esse quórum qualificado? Bom, tem a corrente doutrinária que defende ou reconhece a natureza, o status supranacional, supranacional desses tratados. Lembrando que supranacional está acima das nações, está acima das constituições. Tem também a corrente doutrinária que entende que esses tratados têm natureza constitucional. Flávia Pelvezan, inclusive, defende, né, de uma forma brilhante, excelente doutrina, excelente professora, excelente doutrinadora. Utilizo muito. Bom, a corrente que defende que esses tratados internacionais que não passarem pelo quórum qualificado terão natureza ou status de lei ordinária. Essa corrente deixa de lado, esquece. E a corrente que entende que eles terão natureza ou status supralegal, que inclusive é o entendimento do nosso STF. Se cair em concurso, vocês vão marcar que será supralegal. Quer dizer que está acima das leis, porém abaixo da Constituição. Doutores, até agora está tranquila a nossa revisão? Sossegados? Lembrando aí que nós já estamos tratando desse assunto, nós já estamos, né, desde as 7 horas, já são 10 para as 8. Então, lembrando que eu dependo do sistema e eu posso reiniciar, não vejo problema, porém, no primeiro momento, tópico da nossa aula, sanar dúvidas. Segundo, atividades. Terceiro, conteúdo. Quarto, revisão, retomada do estudo. Período de adaptação. Olha só, a aula está passando rápido, né? Concordo, viu, Laura? Olha só. Meninos, período de adaptação. Olha só. Calma, atenção. Calma, vamos nos adaptar e faça necessário a flexibilidade. Estamos passando por um momento atípico, portanto, é necessário literalmente agirmos com muita calma nesse momento, né? É aquela famosa máxima, muita calma nessa hora. Então, vamos lá. Meninos, falando das conferências, lembrando que a Conferência de Estocolmo foi um divisor de águas, né? A Rio 92, ela tratou aí dos princípios, olha só que bacana, falamos em sala do protocolo de Kyoto, né, que aconteceu no Japão no ano de 1997. Olha a importância das conferências. Idealizou-se o princípio do desenvolvimento sustentável lá na Conferência de Estocolmo, que foi no ano de 1972, tá? E o que aconteceu logo depois? Estocolmo, inclusive, foi o divisor de águas. Surgiu o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é o dia 5 de junho, Programa das Nações Unidas para a Proteção do Meio Ambiente, 26 princípios em prol do meio ambiente, surgiu a Declaração de Estocolmo. Então, essa conferência, ela é o divisor de águas para o direito ambiental. Então, lá no ano de 1983, o relatório Nosso Futuro Comum, pessoal, ele formalizou esse conceito, que é o processo que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as próprias necessidades. O que é desenvolvimento sustentável, professor? É eu utilizar recursos naturais da atualidade
sem comprometer esse recurso para as gerações que estão por vir, né? Tranquilos? Então, vamos lá. Continuando aí sobre as conferências. A Rio 92 foi uma conferência que tratou de forma muito interessante a conferência, os princípios. A conferência Rio +20 tratou do desenvolvimento sustentável. O princípio, já falei, vou repetir, solidariedade intergeracional, prevenção, precaução, participação comunitária, todos esses princípios foram, tá? Todos esses princípios foram objeto aí das conferências internacionais, em especial, né, doutores, da Rio 92. Então, depois de falarmos dos aspectos conceituais, depois de falarmos dos tratados e convenções e conferências internacionais, de revisarmos, eu falo um pouco, doutores, tentarei falar um pouco dos princípios. Por quê, professor? Lembrando que esse assunto ele não cai em concurso. Esse assunto, ele despenca, tá? Olha só, vamos lá. Até agora está tranquilo, doutores? Por favor, podem se manifestar, podem usar o nosso Zoom no chat aí, podem escrever. O Bruno já deu um ok. Laura, Isabela, Daniela, Luiz Alexandre, né? Quem tiver dúvida, Lorena, pode chamar a nossa atenção, nós estamos aqui para responder. Pessoal, Sara, Neuza, tá? É uma satisfação muito grande estar ministrando aulas para os senhores novamente, né? Infelizmente, as nossas aulas não estão acontecendo de forma presencial, mas graças a Deus estamos bem para que possamos, né, utilizar meios alternativos. Bom, doutores, vou falar de 3 princípios. Revisão, para ninguém errar em concurso, para todo mundo memorizar. Desenvolvimento sustentável, solidariedade intergeracional e o princípio do ambiente ecologicamente equilibrado. Olha só, o que é o desenvolvimento sustentável? Que inclusive está previsto no artigo 3º, ou no artigo 3º da Constituição Federal, no artigo 170, que é o tratamento diferenciado dependendo do impacto da atividade, né, doutores? Nada mais é do que equilibrar a balança literalmente. O desenvolvimento sustentável é o crescimento de forma responsável. Pessoal, quando eu falo que o desenvolvimento responsável é o crescimento de forma equilibrada, o crescimento de forma sustentável, nada mais é do que utilizar um recurso pensando que esse recurso ele precisa continuar existindo para gerações vindouras. Olha aí a forma de memorizar para não errar em concurso nem no exame da ordem, doutores. Desenvolvimento sustentável. Vamos atrelar, vamos memorizar bases de produção e reprodução. Crescimento de forma equilibrada, de forma sustentável. Beleza? E quando eu falo do ambiente, do princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, que é muito parecido, o princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, ele configura uma extensão do direito à vida, à sadia qualidade de vida. Beleza? Vamos lá. Desenvolvimento sustentável, base de produção e reprodução, crescimento de forma equilibrada. Princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, configura uma extensão do direito à vida, sadia qualidade de vida. E o princípio da solidariedade intergeracional, doutores, é a solidariedade entre gerações, é a responsabilidade da geração atual de preservar os recursos naturais para gerações que estão por vir. Lembrando que o professor Edis, na sua doutrina, ele vai dividir esse princípio em responsabilidade sincrônica, que é a responsabilidade do presente agora, e diacrônica, que é a responsabilidade através do tempo. Então, revisando, desenvolvimento sustentável, estou tratando de base de produção e reprodução, crescimento equilibrado. Princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, configura a extensão do direito à vida, sadia qualidade de vida. E o princípio da solidariedade intergeracional, é o dever da geração atual de proteger os recursos naturais para gerações que estão por vir, para gerações vindouras. Bom, ultrapassado nessa fase desses 3 princípios, que eu gosto de falar desses princípios ao mesmo tempo, até para sanar e para mostrar uma forma de memorizar, eu falo do princípio da cooperação entre os povos e do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Olha a responsabilidade comum. Essa responsabilidade não é de todos, doutores. Todos têm o dever de proteger o meio ambiente. Quando eu falo em responsabilidades comuns, pensa no princípio da cooperação entre os povos. Vou falar do princípio da cooperação entre os povos. Dentre as áreas de interdependência entre nações está o meio ambiente. Vamos lá na base legal, artigo 4º, inciso 9 da Constituição Federal. Lá no artigo 4º, inciso 9 da nossa Constituição Federal, trata da cooperação entre os povos
para o progresso da humanidade. Vou repetir de novo: cooperação entre os povos. Dentre as áreas de interdependência entre nações está o meio ambiente. Olha agora o da responsabilidade comum, porém diferenciada. Responsabilidade ela não é de todos, ela é comum, porém é necessário adotar padrões ambientais com obrigações diferenciadas, doutores. Padrões ambientais com obrigações diferenciadas. Vamos lá, um acordo internacional entre Brasil e Bolívia, visando a proteção da nossa floresta, né, que está concatenada, da região amazônica, por exemplo. A responsabilidade ela é comum, porém ela pode ser diferenciada, as obrigações poderão ser diferenciadas. Exemplo, o Brasil tem um poderio econômico maior. O Brasil ele pode ter uma contrapartida maior responsabilidade. Para quê? Para equilibrar a balança, né? Para que tenhamos aí um ambiente ecologicamente equilibrado na nossa região. A responsabilidade é comum, porém a forma de execução pode ser diferenciada. Tá? As obrigações poderão ser diferenciadas. Tranquilos? Então vamos lá. Falamos do princípio de desenvolvimento sustentável, solidariedade intergeracional, ambiente ecologicamente equilibrado, princípio da cooperação entre os povos e o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Eu falo agora, eu gostaria de falar do princípio do limite, né, que nós comentamos muito em sala de aula, junto com o princípio da natureza pública da proteção ambiental. Eles são parecidos, porém, né, já falei muito desses princípios, já mostrei as nossas críticas de forma presencial, mas eu vou comentar os dois para ninguém confundi-los. Princípio do limite. Base legal. Artigo 78 do Código Tributário Nacional. Artigo 78 do CTN. Olha só. Este princípio, doutores, do limite, ele diz o seguinte: qual é a base desse princípio? Em que ele está alicerçado? O Estado tem o dever de limitar as ações particulares em face do meio ambiente. Poder de polícia ambiental. São ações enérgicas, imediatas, visando a proteção ambiental. Dei como exemplo o artigo 72, né, da Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Lá no artigo 72 fala de demolição da obra. Princípio do limite. O Estado tem o dever de limitar as ações particulares em face do meio ambiente. Agora, natureza pública da proteção ambiental. Vamos lá para o artigo 2º, inciso 1, da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Bom, pessoal, essa Política Nacional do Meio Ambiente, né, que trata que é a base legal do princípio da natureza pública da proteção ambiental, ela diz o seguinte, vamos lá. Princípio do limite, voltando. O Estado tem o dever de limitar as ações particulares em face do meio ambiente, poder de polícia ambiental. Natureza pública da proteção ambiental, estou falando de ação governamental visando o equilíbrio ecológico nacional. São políticas públicas visando o equilíbrio ecológico em toda a nação. Artigo 2º, inciso 1. Conseguiram perceber a distinção? Então, vamos lá. Falamos do princípio de desenvolvimento sustentável, solidariedade intergeracional, princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, princípio da cooperação entre os povos, princípio do limite e princípio da natureza pública da proteção ambiental. Eu não posso deixar de falar de um princípio que cai muito também, é um princípio muito tranquilo, né? Que é o princípio da participação comunitária. Doutores, todos têm direito de participar das decisões em prol do meio ambiente. Dá exemplo, professor, mandado de segurança coletivo, ação popular, olha só, ação civil pública, né, doutores? Audiência pública, um momento de diálogo, tá? A Ana pediu para eu repetir o princípio da natureza pública da proteção ambiental. Vamos lá. Olha só, o princípio da natureza pública, Ana, ele está inserido, a base legal dele é o artigo 2º, inciso 1 da Política Nacional do Meio Ambiente, que nada mais é ação governamental, são políticas públicas visando o equilíbrio ambiental para toda a nação. O princípio do limite é muito parecido com a natureza pública da proteção ambiental, só que uma forma de diferenciá-los. Princípio do limite, poder de polícia ambiental. O Estado tem o dever de limitar as ações particulares. Natureza pública da proteção ambiental. A Política Nacional do Meio Ambiente ela tem por objetivo ação governamental visando o equilíbrio ambiental, né, visando o equilíbrio do meio ambiente em toda a nação. Quando eu falo de natureza pública, Ana, natureza pública da proteção ambiental, você precisa se lembrar de
políticas públicas. Princípio do limite, você vai se lembrar do poder de polícia ambiental. Tá bom? Vamos lá. Agora, espero que eu tenha sanado a sua dúvida. Se continuar a dúvida, pode chamar, pergunta de novo que eu respondo. Agora, princípio do poluidor pagador e usuário pagador. Meninos, poluidor pagador. Princípio do poluidor pagador. Poluidor é aquele, quando eu falo é aquele, lembrando, hein, doutores? Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Poluidor pagador é aquele que polui e tem que pagar por isso. Tá? Base legal, artigo 4º, inciso 7º da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 69.3881. Doutores, quando eu falo de poluidor pagador, eu preciso lembrar que esse princípio ele visa assegurar o direito de indenização às vítimas, né? E também, aquele que gerou o dano tem que sentir no bolso. O meio ambiente não pode pagar o pato por um dano ambiental. Quem tem que sofrer é quem gerou o dano. Quem gerou o dano, pessoa física ou jurídica, é obrigado a repará-lo. Pessoa de direito público ou de direito privado, né? A lei também, no artigo 3º da Política Nacional do Meio Ambiente, ela traz o conceito de poluidor pagador. É aquele, pessoa física ou pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado, que gera um dano, né, ao meio ambiente. Esse é o poluidor. Então, o poluidor pagador é aquele que polui e tem que pagar por isso. Eu tenho que sentir no bolso, tá certo, doutor? Eu tenho que pagar pelo dano. Às vezes, não é possível recuperar o dano ambiental, mas se eu não posso recuperar, eu sou obrigado a indenizar. E em dados momentos, eu sou obrigado a indenizar e recuperar, obviamente. Por isso, a política fala recuperar e ou indenizar. Por isso, o artigo 4º, inciso 7º diz recuperar e ou indenizar os danos causados. Olha só, repetindo, o poluidor pagador é aquele que polui e tem que pagar por isso. E o usuário pagador é aquele, pessoa física ou jurídica, tá? É aquele que utiliza um recurso ambiental com finalidade econômica. Professor, dá exemplo. Poluidor pagador. Vamos lá. Eu tenho uma atividade empresarial, certo? Essa atividade empresarial utiliza água. Exemplo, refrigerantes, né, doutores? Utilizamos esse exemplo em sala de aula. Se eu estou utilizando água para produzir o refrigerante, eu sou o usuário pagador. Eu tenho que pagar por esse recurso natural, é cobrar pelo recurso ambiental. A lei diz assim, usuário pagador é aquele que utiliza um recurso ambiental com finalidade econômica. Agora, durante o meu processo de industrialização, eu estou produzindo, né, ou poluindo um determinado rio. Do próprio rio que eu retiro a água, eu estou lançando dejetos. Eu sou agora o poluidor pagador. Poluidor pagador é aquele que polui e tem que pagar por isso. Usuário pagador é aquele que utiliza um recurso natural com finalidade econômica. Beleza? Se surgir dúvida, chama que o professor responde, tá bom? Deixa eu ver aqui no nosso grupo se tem alguma dúvida, né, doutores? Se houver alguma dúvida, a gente assana essa dúvida agora. Só um instante, vamos lá. Tá tranquilo lá no nosso grupo, né? Muito bom, vamos lá. Doutores, continuando aí, voltando. Pessoal, falamos de vários princípios. Os últimos foram poluidor pagador e usuário pagador. Agora, princípio da prevenção e precaução. Prevenção trabalha com risco, certo? Com a certeza científica. Bruno, o Bruno é um grande empresário, a atividade dele é potencialmente causadora de significativa degradação, né? Está lá no artigo 225 da Constituição Federal. Se a atividade é potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, para que eu possa ter a minha licença ambiental, doutor, eu preciso apresentar o estudo de impacto ambiental. Caiu, inclusive, uma questão no exame da ordem dessa forma. Se eu, para ter a minha licença ambiental, preciso de apresentar o estudo de impacto ambiental, se eu sei que a minha atividade é potencialmente causadora de significativa degradação, eu estou falando de certeza científica, né, doutor? Eu sei que pode gerar o dano. Ou seja, eu estou falando do princípio da prevenção. Agora, olha só. Ana, se eu sei que a minha atividade é potencialmente poluidora, olha, aquele dano vai acontecer. O que você pode fazer para evitá-lo? Eu estou tratando de certeza científica, né, doutor? Esse princípio da prevenção. Agora, se eu não tenho certeza, eu estou falando do princípio da precaução. Vou conceituar. Prevenção trabalha com risco, certo? Com a certeza científica. Enquanto a precaução vai além e trabalha com risco incerto,
com a incerteza científica. Vamos dar o exemplo da barragem? Se eu edificar a minha barragem com 50 metros de largura por 50 metros de altura, eu tenho certeza científica que é suficiente. Eu estou falando de certeza científica, então eu estou tratando de princípio da prevenção. Porém, eu não posso mensurar o volume de chuvas nos próximos 20, 30 anos. Se eu não posso mensurar a quantidade de chuva, o volume de água, eu estou falando de incerteza. Se eu tenho incerteza, eu sou obrigado a agir na fase de incertezas. Se eu sou obrigado a agir na fase de incertezas, eu estou tratando do princípio da precaução. Prevenção trabalha com risco, certo, com a certeza científica, enquanto a precaução vai além e trabalha com incerteza científica. Na fase de incertezas, eu sou obrigado a tomar medidas para evitar os danos ambientais. Tá bom, doutores? Tranquilos? É igual poluidor-pagador, usuário-pagador. Só retomando, poluidor-pagador é aquele que polui e tem que pagar por isso. Usuário-pagador, por que esse princípio? Para evitar o custo zero dos recursos naturais. Se eu estou pagando por um recurso ambiental, quer dizer que, em tese, a partir desse momento, eu vou utilizar esse recurso de forma racional. Beleza? Tranquilos? Então, olha só, meninos. Princípio da prevenção. Se eu sei que o dano pode acontecer, minha atividade é potencialmente poluidora, então, para ter a licença, eu preciso de apresentar o estudo de impacto ambiental, viu, Bruno? Com o seu respectivo relatório de impacto ao meio ambiente. É o famoso EIA-RIMA, né, doutor? Se a minha atividade é potencialmente poluidora, se eu tenho certeza científica, eu estou falando de princípio, eu estou tratando com o princípio da prevenção. Olha só, princípio da prevenção trabalha com risco certo, com a certeza científica, enquanto a precaução vai além, trabalha com incerteza científica. Bruno, eu vou abrir espaço depois para as dúvidas, tá? Deixa aí, segura aí agora nesse momento com relação a esse tópico que você acabou de levantar. Pode ficar sossegado. Olha só, então falamos do princípio de prevenção, precaução, usuário pagador, poluidor pagador. Agora, né, já caminhando aí para os momentos finais. Princípio do protetor recebedor. Doutores, protetor recebedor é aquele que recebe para proteger. Eu vou receber benefícios. Nós temos dispositivos legais que apresentam esses benefícios? Obviamente que sim. Política Nacional de Recursos Sólidos, né? Política Nacional de Resíduos Sólidos. O professor já está travando. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem uma previsão, tem um dispositivo, artigo, salvo engano, artigo 41 ou 49, que trata, né, de benefícios para quem trabalha com reciclagem, para o empreendedor que trabalha com reciclagem. Olha só, o novo Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012, ele apresentou o pagamento por serviços ambientais. Pessoal, quais são os benefícios para aquele que está protegendo o meio ambiente protetor recebedor? Esse princípio ele visa cotejar a interdependência entre a economia e a ecologia, a proteção ambiental. Quais são esses benefícios? Podem ser fiscais, creditícios, financeiros, econômicos e assim sucessivamente, tá? Ou seja, protetor recebedor é aquele que recebe para proteger. E, por fim, o princípio da proteção ou da vedação do retrocesso ambiental. Inclusive, um exemplo que eu utilizei em sala foi o nosso novo Código Florestal, né? Que suscitaram a constitucionalidade desse código, dessa nova lei, que é a Lei 12.651 de 2012, e o ministro do STF, foi o ministro Luiz Fux, que foi o relator, ele considerou ele parcialmente, né, constitucional e inconstitucional em alguns pontos, não na sua totalidade, obviamente, porque para doutrinadores, né, inclusive para o professor que nos fala, que já escreveu sobre esse assunto, o novo Código Florestal, ele apresentou, né, normas, ele apresentou dispositivos que vão desprivilegiar, né, o meio ambiente, lembrando que a lei ambiental ela tem que ser cada vez mais protetiva, por isso o princípio da proibição ou da vedação do retrocesso ambiental. As leis não podem retroagir para prejudicar o meio ambiente. Tá bom, doutores? Enfim, com relação ao nosso estudo inicial, falamos das dúvidas, falamos com relação à questão das atividades. Vou repetir novamente, doutores. Eu vou lançar alguns exercícios, são para adaptação. Todas as atividades realizadas de forma presencial serão consideradas. Aquelas que eu postei no liceu, deixa de lado, esquece. Somente as que foram realizadas em sala de aula. Agora o ambiente é virtual, é ambiente virtual de aprendizagem, né? É uma nova fase. Agora é o momento de ter calma,
adaptação e flexibilidade, né, doutores? São as três palavras de ordem que nós separamos para a nossa aula de hoje. Então, doutores, se eu postar questões agora no ambiente virtual, é para adaptação, tá? Tranquilos? Com relação à nossa primeira verificação de aprendizagem, ela vai acontecer de forma mais flexível. Então, fiquem tranquilos. Tá bom, doutores? Pessoal, alguma dúvida? Agora eu vou abrir espaço para todo mundo. Quem quiser manifestar, pode manifestar. Brunão, se o senhor quiser debater um pouco mais de forma prática, eu já percebi a sua dúvida, Bruno, é sobre mineração. Então, conversar pode até ser por meio do nosso chat. Ou desculpa, né? Gente, está fechando o microfone. Gente, qual dúvida? Alguém tem dúvida? Você vê que também estou preso, parça. Fala, Luiz. Bruno, Neuza, Ana, alguma dúvida, pessoal? Vixe, o professor está perguntando para mim aqui. Não, agora ficou ruim. Quem quer manifestar? Quem não quiser pode deixar o microfone aqui. Está escutando, professor? Perfeitamente, meu querido. Manda ver. Temos o princípio do poluidor pagador e o outro. Usuário pagador. Isso. Quem utiliza o recurso natural com finalidade econômica. Lembra? Essencialmente. Lembra? O usuário pagador, eu dei o exemplo da irrigação, né? Eu tenho uma grande fazenda, estou utilizando milhões e milhões de litros de água para irrigar a minha lavoura. Ora, nada mais justo do que, para racionalizarmos esse recurso ambiental ou recurso natural, para poder cobrar pelo recurso natural a água, tá certo? Não é cobrar pelo tratamento e distribuição da água, não. É cobrar usuário pagador. Se você utiliza e tem lucro com isso, o poder público pode cobrar, tá bom? Fala, quem manda? A atividade de mineração, ela essencialmente ela utiliza os recursos naturais e, consequentemente, polui o ambiente. Correto. Ela está utilizando o princípio do pagador e indenizar ainda pelo dano. Tá. Vamos lá, Bruno, te respondendo. Pode o poder público cobrar pela utilização do recurso ambiental? E se dessa atividade gerou dano ambiental, aquele pessoa física ou jurídica que causou o dano é obrigado a repará-lo. Ele tem que reparar o dano, ele tem que indenizar. Olha só, doutor. Vou falar. Obrigado aí, Luiz Alexandre, pela aula, hein, doutor? Estou me achando, tá vendo? Brunão, então, poluidor pagador e usuário pagador. Se a minha atividade gerou dano, sou obrigado a reparar esse dano, tá? E se eu estou utilizando recurso ambiental, eu posso, sem sombra de dúvidas, né? Eu, leia-se, o poder público pode cobrar por isso. Doutores, lembrando que as nossas aulas agora vão para o nosso canal do YouTube. E do nosso canal do YouTube, eu vou disponibilizar essas aulas no ambiente virtual de aprendizagem. Então, quem quiser, né, revisar tudo o que nós falamos hoje, bem como nos próximos encontros, pode acessar o nosso ambiente virtual, tá bom? Tranquilos? Alguma dúvida, pessoal? Sossegados? Doutores, lembrando que esse momento é um momento atípico, tá bom? Então, vamos ter um pouco de calma, tá? Qualquer dúvida, qualquer problema, me manda. Eu estou online, à disposição dos senhores, literalmente falando, tá? Obrigado, viu, Ana e Yara, né, doutora? Muito obrigado. Estou à disposição dos senhores, qualquer dúvida, manda lá no grupo, tá bom? E qualquer problema, fala comigo, lembrando que esse professor, ele concede todo o acesso aos senhores, os senhores são meus colegas, né? Em breve, todos os senhores estarão ao meu lado, trabalhando aí no dia a dia, né, do nosso mundo jurídico. Então, fica o nosso recado, peço que tenhamos, nós precisamos, perdão, né? Todos nós precisamos ter calma nesse momento, né, que é um momento de pandemia, é um momento que o mundo enfrenta uma crise muito grave, e peço a Deus que nos ajude, né? E com relação à nossa aula, tem um recado final, hein? Lembrando do recado final, vou perguntar de novo. Alguma dúvida? Sim ou não? Ah, tá. O Bruno perguntou da tríplice responsabilidade. Não. Próximo encontro eu falo da competência e bem como nas responsabilidades, aí eu faço aquela revisão top, tá? Lembrando que eu estou indo com calma. Sabe por quê, doutor? Calma, adaptação, flexibilidade. Calma, tá? Tem colega que não acessou a plataforma ainda, vocês acreditam? Mas fazer o quê, né? Cada um sabe ou cada um vai acessar da forma que melhor lhe aprouver. Meninos,
Olha só, alguma dúvida? Podemos encerrar. Gostaria de dizer aos senhores o seguinte, tenhamos calma, vamos nos adaptar, sejamos flexíveis, tá bom? Tudo certo por enquanto, muito obrigado, Isabela. Lembrando que, vocês moram no nosso coração, Jesus te ama e eu também. Fiquem com Deus. Tchau, obrigado, hein, doutores? Beijo, com Deus, muito obrigado.